Gostaria que alguém passasse esse vídeo para o pastor Gesiel Paulo e a pastora Lidiane Ribeiro, da cidade de Água Branca, da Igreja de Cristo e Salvação pela Graça, cristãos protestantes. Pastor, eu sou simplesmente um leigo, que motivado pela palavra de São Paulo que diz: ai de mim, se não evangelizar, resolvi gastar um pouco do meu tempo para dar uma resposta a um vídeo publicado no dia 12/11, junto com o vídeo da retratação do dia 14. Buscarei fazer isso em obediência ao versículo 15 do capítulo 3 da primeira carta de São Pedro, e também ao que o nosso Senhor nos ensinou: se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. O que não se trata de debilidade, pelo contrário, nosso Senhor, ao ser agredido, deu a outra face de que modo? Fazendo aquele belo questionamento: se falei mal, me dizem que, mas se não falei, por que me bates? De que modo farei? Escrevi cada afirmação feita por vocês, e para cada afirmação eu farei uma objeção. Primeira afirmação: quem não conhecer Jesus, quem não parar de adorar as imagens e se prostrar, não vai para o céu. Pastor, por volta do ano 380, a igreja, no concílio de Nicéia e Constantinopla, nos deu o credo niceno-constantinopolitano. A igreja já ensina isso, que o senhor falou, desde os primeiros séculos, e o senhor não sabia. De duas uma, ou o senhor é desonesto ao fazer a afirmação de que os católicos agem em desacordo com o próprio credo da igreja, ou seja, que somos idólatras, ou o senhor é muito ignorante, não sabe do que fala e do que acusa, o senhor não sabe o que é dulia, ou hiperdulia e latria. Outra afirmação: esse negócio de terço, de vela, tudo mentira. Bom, partindo do pressuposto anterior, da falsa acusação anterior, não dá para falar muito, porque eu não entendo bem o que você quer dizer com terço e vela. Tá? Se o texto para você é um negócio que os católicos ficam usando para fazer vãs repetições, que usam com superstições para colocar sobre o retrovisor do carro, e que usamos como amuleto pendurado no pescoço, e que vela é para acender e os defuntos irem para o céu, é evidente. Isso é mentira e é um ato sério contra o ensinamento da igreja. O que demonstra mais uma vez que o senhor não conhece a oração do rosário, sua origem e seu significado. Assista um vídeo que eu fiz, a humilde oração mental e vocal do Santo Rosário. Talvez o senhor entenda. Terceira afirmação: esse negócio de Ave Maria não existe. Onde tem ensinando na Bíblia? Ave Maria, reze Ave Maria. Não tem, mentira. Pastor, vamos meditar comigo com honestidade. O senhor, assim como praticamente todos os protestantes, crê que somente o que está na Bíblia deve ser considerado e levado ao pé da letra, a famosa sola escritura. E como muitos protestantes dizem, a Igreja Católica escondeu por muitos anos a Bíblia do povo, agora está sendo conhecida. Em outras palavras, você crê que somente a Bíblia é necessária. Tá? Logo, tudo que foi ensinado, que não esteja na Bíblia, até mesmo de forma literal, não pode ser crível, ou seja, deve ser desconsiderado. Um parênteses aqui: sou católico e creio na Bíblia, mas não somente na Bíblia, que é a expressão da igreja. Eu creio também na tradição apostólica e no magistério da igreja. Uma nota necessária: quando eu me ouvir falar o nome Bíblia, não confunda com palavra de Deus, que é Jesus, o Verbo eterno. A Bíblia são os escritos inspirados por Deus, claro. A palavra, que é Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez carne e não livro. Basta ler o início da primeira carta de São João. A própria Bíblia nos fala da necessidade de um ensino vivo, a importância de conservar a tradição, a influência das Escrituras, que, segundo afirma São João, não encerra tudo o que ensinou o Salvador. João 21, 25. Jesus Cristo nunca mandou aos seus discípulos que folheassem um livro para achar sua doutrina. Mandou, pelo contrário, aos fiéis que ouvissem aos que ele mandara pregar. Quem vos ouve, ouve a mim. Se alguém não ouvir a igreja, Lucas 10:16, seja considerado como um infiel e publicano, Mateus 18:17. Isto é, não pertencente à minha igreja. Se alguém não vos reconhecer, nem ouvir vossas palavras,
Saindo da casa ou da cidade, sacudiu o pó dos sapatos. Mateus 10, 14. São João, em suas últimas epístolas, diz expressamente que não quis confiar tudo por escrito, mas havia outras coisas que comunicaria a voz viva. Segundo João 12, 3 João 14. São Paulo fala da necessidade de uma tradição e de um magistério vivo. Estais firmes, irmãos, conservai as tradições que aprendestes ou de vós viva. Né? 2 Tessalonicenses 2,15. Que vos aparteis de todos os que andam em desordens, e não segundo as tradições que receberam de nós. 2 Tessalonicenses 3,6. O nosso Senhor nos disse, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Né? Mateus 16, 18, 19. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Se você não crê nessa promessa de Jesus Cristo, né, é aceitável que você pense, né, que Jesus deixou a sua igreja lá no início, depois de um tempo resolveu voltar, né, no ano de 1517. Vamos falar um pouco de história da Bíblia. Vou deixar de lado o Antigo Testamento, para não nos levar longe demais. Nosso Senhor morreu no ano 33. O primeiro escrito do Novo Testamento, que é a carta aos Tessalonicenses, que muitos criticam, que foi escrita no ano de 52, e o primeiro evangelho, que muitos afirmam ter sido São Marcos, muitos críticos afirmam ter sido São Marcos, foi escrito por volta do ano 64. O último livro do Novo Testamento foi escrito por São João, Apocalipse, né, por volta do ano 100. Estamos de acordo? Se é assim, se a Bíblia é a única fonte de ensinamento e só conhecendo a ela alguém pode ser salvo, os primeiros cristãos não foram salvos, pastor. Aqueles homens, a Igreja de Cristo, os melhores cristãos, na sua origem, no seu surgimento, não tiveram a Bíblia para se assegurar como você a sustenta na sua mão. São Paulo morreu e não leu uma linha sequer do Apocalipse, simplesmente porque não havia sido escrito. De todos os discípulos que estiveram com Jesus e o viram face a face, somente por grande milagre São João poderia ter lido o Novo Testamento todo. Né? Falo milagre porque a possibilidade de ter compilado todos aqueles escritos que estavam em vários países, né? Quer dizer, a compilação da Bíblia veio muito tempo depois e após muito martírio e dedicação da igreja, que hoje é julgada de esconder o que sempre pregou. Os homens se convertiam pela pregação da palavra, que era Cristo, não a Bíblia. E essa palavra era ensinada pela igreja. E essa igreja não era protestante. Portanto, tenha cuidado em falar onde está escrito isso na Bíblia. A dificuldade que você tem quanto à saudação angélica, Ave Maria, é somente falta de conhecimento. Você deveria ter aprendido melhor. Assista a um vídeo que fiz sobre nestorianismo eclesiológico. Quem sabe entenderá. A conversão depende não somente do intelecto, né, mas da vontade. Espero que a tenha. Outra afirmação. Esse negócio de catequese, primeira comunhão, crisma, tudo mentira, não tem na Bíblia. Paralaxe cognitiva, como diz Olavo de Carvalho, ou seja, você está fazendo aquilo que me disse é mentira. O termo catequeu, né, a catequese, significa simplesmente ensinar, instruir. Ou seja, qual foi o seu objetivo em falar essas palavras? Não foi ensinar? Você mesmo disse que queria levar a verdade para as pessoas. O problema é que você não fez a catequese. Você não sabe o porquê da catequese, que é mostrar a finalidade da nossa vida. Conhecer e amar a Deus. Conhecer o credo da igreja. Amar os 10 mandamentos. Mas com a ajuda da graça, que são os 7 sacramentos e a vida da oração. Eis aí o catecismo da igreja. Suas palavras evidenciam isso. Então, o que vem depois, ou seja, o depósito da fé, a tradição, o magistério, mistério da encarnação, tá? Morte e ressurreição, graça, redenção, rudimentos da eclesiologia, ou seja, o que é a igreja, as suas notas, a necessidade de a ela pertencer, o seu governo pelos bispos e papas, tá? Você simplesmente ignora. Outra afirmação.
Tudo é para pegar dinheiro de vocês. Bom, aí eu já não sei de quem você fala, pastor. Culpar a medicina por um erro médico não seria muito inteligente. A quem você culpa disso, você deveria mostrar, acusar, para o bem comum, mas mostrar as provas para que todos saibam da verdade, não de suas interpretações, que já vimos até agora são somente achismo. Se as tem, mostre-as ou se cale. Outra afirmação. É um engano, a gente saiu desse engano. A gente está dizendo isso, é mentira, é mentira e é mentira. Ainda bem que saíram desse engano. Se a Igreja Católica fosse isso que você fala, eu seria um ateu. Porque protestante, ao estudar a história verdadeira, eu não seria. Você só vai para o céu se reconhecer Jesus e for batizado, você afirma. Sim, com o entendimento correto do reconhecer Jesus. Tá? O que me impressiona é a sua insistência em sugerir que nós não reconhecemos Jesus. Outra afirmação. Para dessa ilusão. Às vezes você deixa de botar um bujão de gás dentro da casa, uma comida para colocar num cofre e tem lá a de Maria. Primeiro, você deveria louvar a atitude de um fiel que abre mão do que tem para oferecer a Deus e aos seus serviços, como fizera a viúva de Sarepta a Elias. Nosso Senhor, Ele mesmo elogiou a oblação da viúva no tesouro do templo. Em verdade, eu vos digo que esta viúva, que é pobre, lançou mais do que todos os que ofereceram moedas ao tesouro, pois todos os outros deram o que lhes sobrava. Ela, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Mas, claro, pela sua intenção, e o que você quer mostrar aqui, é evidente que há uma desordem nessa atitude. Não devemos fazer isso. Deus conhece as necessidades justas de cada um e não exigiria de nós meros sacrifícios. O que agrada a Deus é o que diz o Salmo 51. Tá? Sobre o cofre que tem lá de Maria, perdoe-me a minha ignorância, mas eu não conheço. Não sei de onde você tirou isso. Cofre de Maria para colocar dinheiro. Procurei no Denzinger, que é o compêndio dos símbolos, definições e declarações de fé e moral da igreja, e não achei nada disso. Mais uma vez, de duas, uma. Ou você é desonesto em afirmar algo que não existe, ou se alguém fez isto e está transmitindo isso, com certeza está errado. Outra afirmação. Você não é meu irmão, não. Você é criatura. Só vai ser meu irmão se reconhecer Jesus. Somos todos filhos de Deus, né? Mas é verdade. Quanto à salvação, só seremos filhos se o reconhecermos. E os católicos não reconhecem Jesus. Você afirma isso com base nas suas deduções erradas, né? A pastora diz, a Bíblia diz que eu só sou filho e reconhecido pelo Pai, que sou filho dele, quando eu o conheço como Pai. Então você não é filho, você é criação de Deus, como nós outrora éramos. Quer dizer que a igreja não reconhece que Jesus é o único Salvador suficiente. Definitivamente, isso que você diz ser a Igreja Católica é um construto ilusório de sua mente. Você está associando o que é a igreja com os que se dizem católicos, que você conhece. Não somos católicos, nós somos católicos. Não somos hereges. Ou seja, nós não escolhemos o que queremos crer, nós aceitamos o todo do depósito de fé. Veja, por exemplo, Nosso Senhor, antes de morrer, disse a João, filho, eis aí a tua mãe. Disse a Maria, mulher, eis aí o teu filho. Bem sabemos que Maria não era mãe biológica de João, não é isso? E não vemos vocês a considerarem como mãe. Sendo São João o membro do corpo de Cristo, Cristo que é a cabeça, ele mesmo a considerou mãe. E você, é membro deste corpo ou não? Jesuel afirma, gosto de todos vocês. Bom, nesse sentido, eu te admiro na defesa de sua fé. Só é ignorante, mas é louvável. Poderia ser um bom defensor da verdadeira fé.
Sobre a missa, né, dos fiéis defuntos, você diz assim: acho que se levantou os corpos, os esqueletos para ouvir, né? Se não conseguimos ser salvos em vida, vamos ser salvos agora. Assim que você falou. Bom, após dizer que gosta dos católicos, você age com sarcasmo. Isso não é legal, né? Mais uma vez você evidencia sua ignorância sobre a doutrina da igreja. O ensinamento da igreja é claro e objetivo. Se morreu em pecado mortal, não adianta mais. Rezamos por aqueles que já estão salvos, pelo testemunho que deram em vida. Sinceramente, eu não sei de onde você tirou essas conclusões. A pastora afirma: não se sinta agredido por esta palavra. Agredido, jamais. Eu sinto a tristeza e vergonha alheia por vossa ignorância. Ou mau caráter. Quanto ao mau caráter, eu não posso afirmar. Eu não julgo consciências. Mas quanto à ignorância, eu não tenho dúvidas, infelizmente. Os dois dizem: temos que fazer o que é verdade. Não, com certeza, né? O diabo é o pai da mentira. Mas até agora eu não vi verdade nas vossas afirmações. Jesuel afirma: para dizer o nome de cada defunto, parece que é R$10. Precisa de dinheiro? Não, pastor. Meus queridos, não precisa. Não precisa, não é obrigatório. Chamamos isso de espórtulas. Estipêndio. No Código de Direito Canônico, no cânon 945, no parágrafo 2, diz assim: recomenda-se vivamente aos sacerdotes que, mesmo sem receber nenhuma espórtula, celebrem a missa segundo as intenções dos fiéis, especialmente dos pobres. No cânon 946, diz assim: os fiéis que oferecem espórtulas para que a missa seja aplicada segundo as suas intenções concorrem com essa oferta para o bem da igreja e participam do seu empenho no sustento de seus membros, de suas obras. No cânon 947, diz assim: deve-se afastar completamente das espórtulas de missas, até mesmo qualquer aparência de negócio ou comércio. Né? Recebestes gratuitamente, dai gratuitamente. Portanto, mais uma afirmação errada. Outra afirmação: quem morreu já morreu. Sim, né? Mas precisamos esclarecer o que é a morte, que é a separação do corpo da alma. A alma é eterna. Não vou me delongar muito porque não ficou muito clara essa afirmação. Você afirma: por que você não disse que amava em vida? Concordo plenamente, mas ainda não é uma afirmação, né? É uma pergunta. Você afirma: aí quando morre vai acender vela. Aquela vela ajuda os defuntos a irem para o céu. Como claramente você faltou à catequese, deixe-me dizer: o fogo e a luz são símbolos da vida, significam vida. A vela que se consome é o símbolo da consumação, como se fosse um holocausto oferecido a Deus. Jesus disse assim: quando acendemos uma vela, colocamos-la debaixo, não debaixo da mesa, mas sobre um castiçal, para que ela ilumine a todos que estão em casa. Assim também deve brilhar vossa luz diante dos homens, para que eles vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,14. Quando acendemos uma vela sobre a sepultura de alguém, isso significa que a pessoa ali sepultada tinha fé, vivia a sua fé, irradiava a luz com boas obras. Tá? Significa também esperança de vida eterna. E como a fé é vida em Deus, a vela acesa sobre o túmulo de um cristão significa também a presença de Deus. Portanto, meu querido, veja que é um absurdo acender vela sobre o túmulo de um ateu ou de uma pessoa sem fé. Se a pessoa não tinha fé, não praticava o bem, a vela acesa sobre o seu túmulo é uma mentira. Porque está significando uma coisa que não existiu. Portanto, sua afirmação de que as velas ajudam os defuntos a irem para o céu evidencia mais uma vez sua péssima catequese e outra falsa acusação. Outra afirmação tua: mentira, isso não existe. Acertou uma. Realmente, isso não existe. Outra afirmação: o interessante é que eu nunca ouvi dizer que na Igreja Católica ensinasse o Cântico de Maria.
Meu querido, Lucas registra 5 poemas, 5 cânticos. O de Isabel, de Maria, de Zacarias, dos anjos, de Simeão. Está lá no Evangelho. Mas eu não entendi. Eu nunca ouvi dizer que na Igreja Católica ensinasse. Não entendi. Outra afirmação. No cântico, Maria diz ser pecadora. Maria não é santa, como vocês dizem. Ela é pecadora. Não consigo compreender como você chegou a essa conclusão. E em que lugar você leu isso? Você afirma que ela diz ser pecadora. Que desonestidade com a verdade. É melhor dizer assim, é melhor o senhor dizer assim. Eu, por livre interpretação, cheguei à conclusão de que Maria, por dizer meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, reconhece ser pecadora. Porque se não fosse pecadora, não necessitaria de um Salvador. Seria mais honesto você dizer assim. Não que esteja escrito, porque não está. É que você não crê na santidade, nem sabe o que é isso. O problema do protestantismo, de forma geral, pastor, no tocante à santidade, é que não levam até as últimas consequências teológicas da ação da humanidade de Cristo. Nosso Senhor nos convidou à santidade, sede santos, porque eu sou santo. A santidade é amar a Deus sobre todas as coisas. Meu Deus, vocês não creem que é possível amar a Deus sobre todas as coisas. Vocês não creem que um ser humano, com a ajuda da graça de Deus, pode amá-lo com toda a sua força e nada desejar mais que Ele. Que tristeza. Nós nascemos para conhecer e amar a Deus. Que pena que vocês não creem que isso seja possível. O conceito de fé e santidade e outras coisas que vocês têm é muito diferente de nós católicos. E sobre isso, fica mais difícil convencê-lo. Porque já há enraizado em você um preconceito, ou seja, um conceito errado sobre a igreja. Você não conseguiu compreender nem o que é básico. Algo mais elevado seria custoso. Mesmo assim seria possível. Outra afirmação. Jesus é Deus. Sim. Mas é sempre bom um complemento. Ele também é verdadeiramente homem. Tá? Outra afirmação da pastora. Maria era virgem porque Jesus é santo. Ele tem que vir de uma mulher virgem. Você afirma aqui uma coisa interessante. Vamos analisar isso aqui. De onde você tirou essa ideia de que ele tem que vir de uma mulher virgem? Do Evangelho de Mateus? Por que faço essa pergunta? Eu não irei argumentar aqui quanto à questão da Imaculada Conceição de Maria. Bem sabemos que a chave de leitura para entender o Antigo Testamento é Jesus. Pois bem, nós cremos no cumprimento da profecia de Isaías, no capítulo 7:14. Por ensinamento da igreja. Mas pense comigo, antes de Mateus escrever o seu evangelho, ou melhor, antes de termos o Novo Testamento, os 27 livros da igreja, que a igreja escolheu no século IV, e é o mesmo cânon aceito por vocês, só tínhamos o Antigo Testamento, correto? Se é assim, só nos sobra o texto de Isaías para confirmar a profecia, não é isso? Pergunta. É possível para qualquer protestante confirmar que Jesus nasceu de uma virgem utilizando o texto de Isaías? A resposta é não. Por quê? Porque a profecia de Isaías, na língua original, não cita a palavra virgem, cita jovem. Você só poderá aceitar que está escrito virgem se aceitar a tradução da Vulgata, a Septuaginta, o cânon grego, que vocês não aceitam. O protestantismo aceitou somente o cânon hebraico, enquanto a Igreja Católica aceitou o cânon grego, com a retirada de alguns livros, desde o ano 393, Concílio de Hipona. E essa é a razão da diferença dos 7 livros e alguns trechos de Esté e Daniel. Mateus, ao escrever virgem, demonstra claramente que ele tinha a versão grega. E não somente nesse caso, mas há outros também que confirmam isso.
Portanto, se eu fosse um judeu, eu diria simplesmente que não tem fundamento usar o texto de Isaías para confirmar que Jesus veio de uma virgem. Note que para você confirmar isso, é necessário aceitar o cânon grego da Igreja Católica. Outra afirmação que você faz. Depois ela se casou com José e teve sua vida normal, como eu, mulher, como você, mulher, teve outros filhos. Ela deixou de ser virgem. Duas coisas aqui. Primeiro, sua soberba em dizer que a mãe do meu Senhor, como diz Santa Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, teve a vida como a sua, como uma mulher normal. A nossa salvação entrou no mundo pelo sim dessa mulher. Lidiane, Maria está numa posição infinitamente menor que Deus. Maria é criatura de Deus. Que Deus olhe para Maria e diga isso, você é normal, você é simplesmente criatura, estaria completamente correto e justo. Maria é um nada perto de Deus. Maria é um nada perto de Deus. Mas você não é Deus. Logo, como criatura, ao olhar para Maria, você se igualar a ela? Veja, de novo, Maria é um nada perto de Deus. Que diga qualquer coisa de Maria. Que Deus diga qualquer coisa de Maria, sua serva humilde, que sempre guardou as coisas no seu coração, ele é Deus. Mas se você se comparar a ela, que ela agiria igual a você, minha irmã, Lutero, Calvino, Zwinglio, pregavam que Maria foi concebida sem pecado e permaneceu sempre virgem, perpetuamente casta e imaculada. De onde vocês tiram isso? Tirando da lista os protestantes tradicionais, ou seja, os protestantes realmente sérios, os protestantes barulhentos usam os trechos que vou citá-los para dizer que Jesus teve filhos. Mateus 13, 55 e 56. Marcos 6, 3. Mateus 12, 46. Marcos 3, 31. Lucas 8, 19. E João 7, 5. Eu mesmo, no início da minha conversão verdadeira ao catolicismo, estudei esses trechos com a orientação de alguns padres. Na época eu fiz um resumo a essas objeções. Tratei dos 3 pontos que vocês gostam de dizer. Sobre os irmãos de Jesus, Tiago, José, Simão e Judas. Sobre o até que deu à luz a seu filho, Mateus 1, 25, que vocês usam para dizer que Maria ficou virgem somente até esse momento. E sobre o trecho de Lucas 2,7, que para vocês, como Jesus foi o primogênito, Maria teve outros filhos. Quando a gente busca a conversão de um ateu, né, que não crê na Bíblia, no magistério, na tradição, você não pode usar a Bíblia, você usa o argumento o quê? Filosófico, metafísico, as vias de Santo Tomás de Aquino, né? Ou seja, você tem que buscar a luz natural da razão. Né? Não se conhece a Deus somente pela fé. A fé complementa o que somente pela razão não poderia ser entendido. A igreja deixa muito claro entre fé e ciência que elas não se contradizem. Doutor Adalto Lourenço, ele é físico protestante, sério, ao qual muito estimo e muito tenho aprendido ao longo de 5 anos, diz que a ciência devidamente estabelecida e a Bíblia corretamente interpretada não entrarão em contradição. Mas como vocês são protestantes e aceitam a Bíblia, mas não aceitam a tradição e magistério, o caminho já tem que ser diferente. Ou seja, o caminho tem que ser a própria Bíblia. Portanto,
Verão no documento que eu fiz, eu vou deixar aí disponível para vocês baixarem, fazer download, né? Vocês vão ver que, na realidade, não existe nenhuma citação na Bíblia que evidencie que Jesus teve outros irmãos. A igreja nunca teve esse problema com isso. Os textos não contradizem a tradição, que se tivesse de fraudar alguma coisa, o teria feito na Idade Média, que tantos, por ignorância, a condenam de ter se paganizado. Nunca devemos ler um verso fora do seu contexto. Imagina se eu cometesse a ingenuidade de citar o que São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, nos versículos 34 e 35, para rebater a senhora. Lidiane, não seria uma ignorância da minha parte? Ou como tentou o pastor Silas Malafaia há 2 anos, mostrar que o bispo Dom Henrique estava errado quando ele diz a igreja estar acima da Bíblia, porque a Bíblia é a expressão da fé da igreja. E o pastor Silas, usando de puro sarcasmo e utilizando até um leão rindo para tentar mostrar que Dom Henrique estava errado, age com 2 tristes desonestidades. Primeiro, que ele muda o que o bispo disse. Já começa dizendo que Dom Henrique falou que a igreja está acima da palavra. Em nenhum momento o bispo disse isso. O bispo disse Bíblia. Se você não nota a diferença, é porque você não tem capacidade de interpretar um texto do ensino fundamental. Falando desonestidade, porque ele não é ignorante. Ou seja, eu falo que ele foi desonesto porque ele não é ignorante. Ele é inteligente para notar essa diferença. Ele, que tem sido um braço forte na luta contra as ideologias gramscistas, anticristãs do PT e dos partidos comunistas aqui no Brasil, ao invés de pregar a verdade, quer induzir os seus fiéis a uma interpretação tão desonesta. Ele não precisa fazer aquilo. A palavra que é Jesus, não a Bíblia, como eu disse antes, não é o que o bispo tinha dito. Segunda razão. Ele é tão desonesto na argumentação que, para provar que Jesus manda ler as Escrituras, cita o verso João 5,39. Quer dizer, leia você mesmo o texto daquela citação, desde o verso 19, e verá que, na realidade, Jesus declara basicamente que aquelas pessoas examinavam as Escrituras, mas não a possuíam no seu coração, porque não o reconheciam. Ou seja, as palavras testificavam Jesus, mas os judeus liam e não reconheciam nosso Senhor. Jesus não mandou ler nada. Muito triste essa interpretação de vocês. Portanto, ao confirmar que Maria teve filhos e outras coisas, por favor, com muita humildade, peça a luz do Espírito Santo. Não saia afirmando e compartilhando mentiras. Agora sobre a retratação que vocês fizeram. Afirmação de Jesuel. Tivemos a oportunidade de pregar o Evangelho. Não. Nesses 3 minutos, vocês não pregaram o Evangelho. Vocês fizeram somente acusações falsas. Outra afirmação. Algumas pessoas não compreenderam, entenderam o que tentamos transmitir. Eu vou falar por mim. Entendi perfeitamente. Vocês tentaram defender um erro. Outra afirmação. A nossa intenção, não foi magoar, nem destratar, jamais. Não temos essa intenção, porque nós pregamos o Evangelho verdadeiro, o Evangelho do amor, o Evangelho de Cristo. Que vocês não tinham a intenção de magoar, eu até creio. E ainda digo que é louvável essa atitude de vocês. Eu mesmo, assim que eu vi o vídeo, eu não fiquei chateado, eu fiquei triste. Né?
Porque é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Vocês podem até pregar o evangelho, mas nesses 3 minutos que eu assisti, ele não foi pregado. Pareceu mais uma espécie de discurso de ódio, mesmo não sendo esse o objetivo alegado. Eu falo que admiro porque a gente tem de pregar a verdade, né? Veja, eu assisti uma matéria hoje no G1, hoje, dia 21, falando assim, a matéria dizia assim: católicos tradicionais causam tumultos na missa afro no Rio de Janeiro. Ou seja, aqueles católicos fiéis do Centro Dom Bosco e da Liga Cristo Rei, que tentaram acabar com aquela profanação na igreja, que foram xingados, caluniados e até agredidos por rezarem em desagravo ao Sagrado Coração de Jesus pelos abusos litúrgicos, foram conduzidos para a delegacia por defenderem a fé da igreja, acusados de racismo. Álvaro Mendes, Bruno Mendes, parabéns. Parabéns, meus irmãos, que a Virgem interceda por vocês. Quer dizer, está cada vez mais difícil um católico ser católico na própria igreja. É por conta de padres como aquele que celebrava e os outros que idolatram o Lula, por exemplo, que os que não conhecem a doutrina da igreja se perdem. Assim que foi publicado o vídeo que vocês fizeram, pastor Jesuel, Litiane, eu li algumas notas de repúdio, algumas delas citando a garantia da liberdade religiosa de expressão. Legal isso, tem que haver a liberdade mesmo. Mas a liberdade está com quem está com a verdade. A primeira coisa que tem que ser feita é levar a verdade. Essa é a finalidade desse vídeo aqui. Porque, veja, todo mundo fica falando, não, tem que respeitar a religião do outro. Mas, meu irmão, você só pode respeitar o que é verdade, né? Imagine se a religião de alguém prega que essa pessoa pode entrar na minha casa, tirar o meu sossego, roubar o que é meu, e eu tenho que respeitar. Não pode. Tá? Você tem que trazer a verdade que liberta. Ela é que deve ser pregada e aceita, mesmo que incomode. Outra afirmação que vocês fizeram. E nós queríamos apenas esclarecer o que está na Bíblia. Coisas que, se você não examinar as Escrituras, jamais vai ter compreensão e entendimento. Repito, tá? Repito. Eu não tive acesso ao programa completo, que me parece ter sido de 1 hora. Então, eu não posso afirmar que vocês não esclareceram o que está na Bíblia no programa de vocês ou em outro lugar. Mas posso afirmar que nos 3 minutos que assisti, não vi nada de esclarecimento. Somente acusações de quem não conhece o que crê e ensina a Igreja Católica. Outra afirmação. Eu e a pastora estamos aqui humildemente. É você que se sentiu ofendido e se sentiu magoado para te pedir perdão. A verdade deve ser dita, pastor, doa quem doer. Quem não ama a verdade permanece no erro. O problema é se o que você ensina é verdade. Ou seja, você deveria pedir perdão por não falar a verdade. Outra afirmação. Não foi a intenção de ter nos ofendido, né? A intenção, mais uma vez, torna a dizer, é esclarecer o que de fato está na Bíblia. Seu problema, pastor, é achar que o católico não lê a Bíblia, que o católico é leigo na Bíblia. Não seja tão ingênuo. Você citou no momento que saímos desse engano, como quem já foi da Igreja Católica e agora não é mais. Bom, se você já participou de algum movimento, ou já foi católico, não ache que somos como você. Não iguale os fiéis aos infiéis. Você
além de buscar ter conhecido o ensinamento da igreja, deveria ter sido obediente a ela. Nesse sentido, a obediência é melhor que o sacrifício, conforme 1 Samuel 15, 22. E você deveria ter sido obediente à igreja, e não foi. Eu não julgo consciências, mas as ações devo julgar e as julgo corretamente. Outra afirmação. Somos um povo que estamos ensinando o povo a ir para o céu, através da palavra de Cristo. A igreja vem ensinando desde o tempo dos apóstolos, pastor, seguindo a orientação do nosso Senhor, ide pelo mundo e ensinai. Olha a atitude do Paraparecido na sua nota. Ele respeitosamente apenas pediu uma retratação. Ele, com o conhecimento que ele tem, poderia fazer uma refutação ainda muito mais inteligente que a que eu faço, muito mais sábia, mas preferiu o silêncio e a oração. Ele preferiu a paz. A igreja foi construtora da civilização ocidental. A filosofia grega, o direito romano, a moral judaico-cristã. A igreja sempre ensinou que a finalidade do ser humano é amar e conhecer a Deus. O protestantismo, mãe de muitas heresias, tragédias, é o que causou caos e divisão. E ainda hoje causa estrago. Não porque quer. Tem muito evangélico protestante íntegro. Somente não conhece a igreja. E você vem me dizer que está ensinando o povo. Nós cremos no que crê e ensina a igreja. Una, santa, católica e apostólica. A igreja de 2000 anos. A igreja que tem a Eucaristia. Corpo de Cristo sacramentado. O pão vivo que desceu do céu, o maná no deserto. Por falar nisso, os efeitos da Eucaristia se propagam para muito mais além do mundo católico. Os bens que ela insufla em nós é radiante. É impossível a quem estude história da igreja não perceber que todas as instituições que fazem algum bem às necessidades foram criadas pela Igreja Católica e só por ela. Hospitais, maternidades, ensino médio, ensino gratuito, leprosários, orfanatos, leis de proteção à mulher e à criança, abolição da escravatura já no mundo antigo, etc. Só através da igreja a caridade entrou na história humana. Decorrido alguns séculos, é como se tudo isso tivesse nascido em árvores ou fosse criação do lindo mundo moderno, ou da Reforma Protestante de 1500. Outra afirmação que vocês fizeram. Estamos abertos, não é afirmação, estamos abertos para que você venha também conversar conosco, se assim for o seu desejo. Se eu não morasse tão longe, eu perderia essa oportunidade para conversarmos seriamente, com a reta intenção da verdade, com muito respeito. Obrigado pelo convite. E você continua. E tirar suas dúvidas. Dúvidas não. E para finalizar, você diz assim: pedimos perdão a todos os envolvidos da religião a qual foi citada, o indiferentismo religioso. A religião citada. Assistam ao vídeo que eu fiz sobre o nestorianismo eclesiológico, por favor. É amador, eu não tenho competência, não. Faço esses vídeos somente para mostrar um pouco desse conhecimento para os mais próximos, mas assistam. Há somente um Deus, somente uma fé. A Igreja Católica, a única que tem a sucessão apostólica. Para finalizar, Santo Tomás de Aquino afirma, na Suma Teológica 1, na questão 25, que pelo fato de ser mãe de Deus, a bem-aventurada Virgem Maria está reservada de uma dignidade quase infinita, a causa do bem infinito, que é o mesmo Deus. Portanto, não se pode conceber nada mais elevado que ela, como nada pode haver mais excelso que Deus. Portanto,
Peço a intercessão de Nossa Senhora da Conceição, a sempre Virgem Maria, filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa do Espírito Santo. Pela oração mais antiga, Nossa Senhora datada do século III, sob a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Paz e bem.